Oi, gente! Dando continuação à nossa aula 8, vamos lá, nossa aula 8B. Ângulo de dois vetores. Então, vejam aqui que eu coloquei uma ilustração inicial, certo? Aonde o ângulo θ em questão, ele é formado por duas semi-retas, onde eu tenho o vetor que vai de O até A, chamado de vetor U, e de O até B, chamado de vetor V. O ângulo entre os vetores não nulos de U e V é o ângulo θ formado pelas semi-retas OA e OB de mesma origem O, onde U é chamado de OA e V é chamado de OB, onde θ vai de 0 até π em radianos, ou então de 0 a 180 graus em graus. Eu tenho que, se U é paralelo a V e U e V tem o mesmo sentido, então quer dizer que o meu ângulo θ é igual a 0. E se U é paralelo a V e U e V tem sentidos contrários, então θ é 180 graus ou então π. Continuando o nosso raciocínio, nós temos lá duas representações gráficas aqui, que U tem o mesmo sentido de 2U e que U tem sentido contrário de 3U. Mas lembrando que eles estão todos na mesma direção. Mesma direção quer dizer que são todos paralelos, tudo bem? Agora eu finalizo com vocês a lista de exercícios número 4, que vou postar lá para vocês também na sequência, tudo bem? Iniciando agora um novo tópico, vetores no plano. Os vetores no plano, eu vou começar aqui com vocês com uma dinâmica. Eu coloquei duas retas quaisquer e marquei em centímetros aí, e eu quero plotar graficamente esses vetores aqui, U, V, W, T, X e Y. Então, me ajudem lá, por favor. Eu tenho 5V1 mais 4V2. Esse V1 e V2, eles são os dois vetores que vão formar nas retas R1 e R2. Então, quer dizer que eu tenho 5V1 na reta R1, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. É esse ponto aqui, certo? E 4V2 na reta R2, 1, 2, 3, 4, é esse ponto aqui. Então, eu vou fechar meu paralelogramo, construo as retas bem paralelas, bem certinhas, para que tenha sentido a minha representação gráfica, certo? Então, aqui é o meu paralelogramo e o meu vetor U está aqui, certo? Esse é o meu vetor U. Agora, o meu vetor V. Onde está o meu vetor V? O meu vetor V é a combinação de menos 2V1 mais 3V2. Então, menos 2V1 vai estar aonde? Menos 2 da reta 1, então eu tenho esse ponto aqui, e mais 3 da reta 2, esse ponto aqui. Então, dessa forma, eu tenho a combinação desses dois vetores aí, que está aqui e aqui. Então, esse é o meu vetor V. Deixa eu completar aqui com vocês. Se nós estamos falando de soma de vetores, então eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no U. 5V1 tá aqui. 5V1. E 4V2 é esse 4V2.
Então, vejam que o vetor U é a soma de 5V1 com 4V2, é a diagonal maior. Aqui no V é a mesma coisa, eu tenho menos 2V1, menos 2V1 com 3V2. 3V2 é esse vetor aqui. Então, a soma desses dois vetores também resulta na diagonal do paralelogramo. Desta mesma forma, agora, eu tenho o W, ou seja, menos 4V1. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 4V1 e menos 2V2. 1, 2. Menos 2V2. Então, para eu fechar esse paralelogramo aí, eu tenho o seguinte. Não esqueçam das retas bem paralelas. E o resultado desse meu vetor soma aí, que está aqui. E ele é o meu vetor W. Isso? E o meu vetor T vai ser quem? Eu tenho 3V1, 1, 2, 3, V1 na reta 1, e tenho menos 2V2, menos 2V2. Então, eu vou ter este paralelogramo fechado aqui e o meu vetor T. O meu vetor T. E, para finalizar, o meu vetor X, eu vejo que ele não tem coordenada de V2. Então, eu tenho 4V1. 4V1, eu tenho 1, 2, 3, 4V1. Ou seja, este vetor aqui e 0V2. Então, este vetor aqui é o meu vetor X. E 0V1 com 2V2, 2V2 é este vetor aqui, 2V2 com 0V1, então esse é o meu vetor Y. Meu vetor Y. Tudo bem? Entendidos aí? Então, é assim que a gente monta graficamente aí, tá? Daí, para cada vetor V representado no mesmo plano, ou seja, para cada vetor representado no mesmo plano, existe no mesmo plano V1 e V2 uma dupla de números reais, ou seja, A1 e A2, tais que esse V pode ser escrito como sendo A1V1 mais A2V2, ou seja, é uma combinação linear. Então, a gente vai falar bastante sobre combinação linear daqui pra frente, tá? Vamos aí a um pouco de teoria, gente. Não temos como escapar disso. O vetor V, ele é expresso na equação V é igual a 1V1 mais a 2V2, onde V é chamado de combinação linear entre V1 e V2. Este conjunto B de vetores V1 e V2 é a base do plano. E mais, qualquer conjunto de dois vetores não paralelos constituem uma base desse plano. Os números A1 e A2 são chamados coordenadas ou então componentes, tá? O nosso livro usa ou coordenadas ou componentes de V na base B. Vamos precisar bastante desse conceito também. O vetor V pode ser representado também por V como sendo a combinação de A1 e A2 na base B. Ou então, V na base B é composto pelo vetor das coordenadas A1 e A2. As bases mais utilizadas são as bases ortonormais.
já vou falar um pouquinho mais sobre isso, que as bases ortonormais são ortogonais e unitárias, certo? Então, elas são chamadas de E1 e E2. Então, uma base é constituída por E1 e E2, dois vetores. Ela é dita ortonormal se os vetores forem ortogonais e unitários. Isto é, E1 é ortogonal a E2 e também o módulo de E1 é igual ao módulo de E2, que é igual a 1, ou seja, o comprimento desses vetores é igual a 1. Uma base particularmente importante é a que determina o sistema cartesiano ortogonal OXY. Os vetores ortogonais e unitários, I e J, sendo I com coordenadas 0, 1 e J com coordenadas 1 e 0, eu troquei a ordem deles. I é 1 e 0 e J é 0 e 1, formam a base canônica. Ou seja, a base canônica é formada por esses vetores I e J. E temos aí para bater o martelo uma definição, onde, dado um vetor V qualquer no plano,